Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Se você puder abrir ou acessar o seu dispositivo eletrônico e acompanhar a leitura desse texto, permanecer também com a sua Bíblia aberta. Lucas, capítulo 24, entre os versos 13 a 35. Esta é a referência da nossa leitura de hoje. Lucas, capítulo 24, entre os versos 13 a 35. Uma narrativa um pouco longa, mas com uma história muito singela, bela, muito bela, que nos faz pensar a respeito da nossa essência enquanto filhos de Deus, enquanto seguidores de Jesus, e pensar um pouco acerca da reflexão que todos nós fomos convidados a fazer nesses dias. Pensar sobre esse tema, como eu disse, instigante, provocante até, pensar a respeito da condição disforme que o Senhor pode imputar a nós pelo trabalhar do seu Santo Espírito. Como nós lemos nas palavras do apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta à igreja em Corinto, nós vamos sendo transformados de glória em glória, na medida em que o Santo Espírito de Deus vai agindo em nosso coração, vai trabalhando em nossas emoções, vai tratando o nosso caráter diante dele mesmo, para que nós sejamos assim, disformes, ou seja, diferentes do padrão estabelecido pelo mundo regido pelo pecado, mundo dominado pelo pecado, e que através das nossas vidas, enquanto discípulos de Jesus, somos chamados a brilhar esta luz, a nossa luz, a luz de Cristo, em meio às trevas. Alguém disforme à luz da palavra, alguém disforme em Cristo, é alguém que brilha a luz de Cristo no seu viver. E esse texto, creio, nos auxilia na percepção, na compreensão de alguns elementos que precisam estar presentes na nossa vida, se de fato queremos ser disformes, trabalhados pelo Senhor. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco,
pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. Que o santo e bendito texto da palavra de Deus encontre lugar em nosso coração. Nessa noite eu quero lhes falar a respeito da estrada, do complexo e da morte. Como estes três elementos impactam a nossa vida e nos fazem avaliar se temos vivido de forma ou de modo disforme no mundo. A primeira pergunta que é feita a estes dois homens, por Jesus, quando dele se aproxima, revela uma reflexão muito profunda e diria até necessária, que deve estar presente mesmo no cotidiano da nossa existência. Como nós lemos, aqueles discípulos estavam voltando de Jerusalém, depois daquela semana fatídica, depois daquela semana triste, do ponto de vista daqueles que seguiam a Jesus, frustrante, porque de fato havia no coração dos seguidores de Jesus, não apenas dos 12 apóstolos, não apenas do grupo dos chamados 70 discípulos, mas de todos aqueles que tinham certa simpatia pelo movimento de Jesus, havia uma certa expectativa no coração daqueles homens e mulheres que davam ouvido às palavras de Jesus ao longo do seu ministério, de que Jesus Cristo de alguma forma traria condição de liberdade, de libertação àquele povo, que durante anos, décadas, séculos, sofria sob o peso da opressão, da escravidão, mesmo do ponto de vista dos usos e costumes, galgando de certa liberdade, mas sendo dominados por povos inimigos. Nós sabemos que nessa época, ou na época de Jesus, como aos séculos antes também já acontecia, Judá, Israel, os palestinos, Jerusalém, estava sob o governo de outros povos. Lhes davam certa liberdade, como foi na época da reconstrução do templo e dos muros da cidade, sob Esdras e Neemias, mas nesse momento específico da trajetória do Jesus terreno, estavam sob domínio dos romanos. E havia a expectativa tal no coração dos judeus, de que o Messias, prometido outrora, da parte de Deus, pela boca dos profetas veterotestamentários, em dado momento da história, viria para trazer libertação ao seu povo. Libertação da opressão dos seus inimigos. E durante o tempo do ministério de Jesus, boa parte dos seus seguidores, e de acordo com o que nós lemos nestes versos, também no coração destes dois homens, esta era a expectativa que se nutria e que neste momento se apresentava frustrada. Como é ruim, né, meus queridos, quando a nossa expectativa é frustrada. Quando a gente acalenta no nosso coração
certa expectativa, quando a gente sonha com algo, quando a gente se prepara para algo, quando a gente imagina como as coisas vão acontecer, e acontece exatamente o contrário, ou pelo menos parte em contrário, enfim, quando acontece diferente daquilo que a gente pensou, como é ruim. Me lembro do nosso casamento, disse hoje pela manhã que nós completamos 20 anos de casados, e há 20 anos nós estávamos, pouco mais de 20 anos, na nossa cerimônia de casamento, e quando nós chegamos para a cerimônia, Glaucilene entrou, já estava lá na frente esperando, né? Na verdade eu soube disso pouco tempo depois, ou muito tempo depois, nem sei. Mas ela percebeu assim que chegou, que a ornamentação que havia sido combinada, que havia sido marcada, não correspondia ao que estava lá. Agora imagine o que isso significa para uma noiva, né? Para o noivo, a gente nem lembra disso, né? Eu nem lembra que flor que tinha, como era a ornamentação, não lembro nada disso, mas ela lembra, com detalhes. Agora imagina o que é para uma noiva, quando algum aspecto do seu casamento, da cerimônia do seu casamento, não condiz com aquilo que ela pensou, que ela sonhou, que ela imaginou. O que acontece? Frustração. E naquela hora não tinha o que fazer, né? Nós estávamos a poucos minutos de começar a cerimônia, não dava tempo, vamos interromper um pouquinho aqui, vamos refazer tudo, porque não foi o que nós idealizamos, não foi o que nós pensamos. Quer dizer, nós é muita gente, né? Não foi o que ela pensou, não foi o que ela idealizou, porque nós sabemos que o noivo na cerimônia é apenas um detalhe, não é? Mas naquele momento ela teve que lidar com a frustração, e graças a Deus o noivo compensou todo tipo de frustração, né? O noivo lindo lá esperando a noiva chegar, né? Olha que coisa maravilhosa. Brincadeiras à parte, meus queridos, quando nós somos frustrados em alguma expectativa, a gente fica assim, decepcionado, desanimado, cabisbaixo, triste, como aqueles dois homens estavam. E quando as nossas expectativas são frustradas, o que é que passa a fazer parte dos nossos diálogos, das nossas conversas? Por exemplo, alguém que é frustrado na sua experiência matrimonial, vai compartilhar o que a respeito do casamento? Qual é a impressão? Qual é a informação? Qual é o diálogo que ela vai poder travar a esse respeito? Percebe o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes os nossos diálogos, as nossas conversas, elas são impactadas pelas nossas expectativas, pelos nossos sonhos, pelas nossas experiências, quando elas são boas, quando elas se cumprem, quando elas são atendidas, mas também quando acontece o contrário. E muitas vezes tristes, decepcionados, desiludidos, desesperançosos, dessa maneira que nós conversamos e caminhamos com as outras pessoas. E quando Jesus se aproxima daqueles dois homens, então faz exatamente essa pergunta. E é exatamente assim que eles estavam. Sobre o que vocês estão conversando, discutindo. Há uma versão que diz assim, que aqueles dois homens estavam arrazoando a caminho de Emaús. Sabe? Estavam conversando, estavam debatendo. E Jesus se aproxima deles sem ser identificado como tal e pergunta sobre o que vocês estão conversando. Por vezes as nossas conversas exalam todas as nossas frustrações, ou toda a nossa indignação com alguma situação, ou mesmo manifesta toda a correria deste tempo que nós vivemos. Às vezes nós conversamos com as pessoas e vivemos uma vida tão agitada, tão corrida, com tão pouco tempo, que sequer temos condições de olhar no olho das pessoas enquanto conversamos. Já parou para pensar nisso? Por vezes as nossas conversas, os nossos diálogos, eles se tornam tão pueris, tão superficiais, que a gente conversa sem olhar no olho das pessoas. Às vezes porque estamos olhando tanto para a tela,
que esquecemos de olhar para com quem conversamos. E vale a reflexão, vale o pensamento a esse respeito, porque diante da agitação dos nossos dias, diante desse tempo que nós vivemos, se queremos ser disformes, tratados e transformados à luz da palavra de Deus, precisamos refletir sobre a qualidade que empregamos nos nossos diálogos, ou sobre o tempo de qualidade que oferecemos às pessoas, ou sobre a qualidade dos diálogos que travamos com as pessoas. Quais são os valores que nós carregamos conosco? Como as nossas emoções têm sido administradas por nós? Porque as nossas emoções, de algum modo, com certeza, irão impactar os nossos diálogos interpessoais. Seja dentro da nossa casa, um ambiente mais desafiador para que nós possamos dialogar com as pessoas, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na universidade, na escola, seja dentro da igreja, na nossa comunidade de fé, os nossos diálogos serão impactados pelas nossas emoções, pelo momento de vida que nós vivemos, pelas situações que nós enfrentamos, pelas frustrações que nós carregamos, e nós então precisamos parar. Enquanto caminhamos, note, parece até um paradoxo, enquanto caminhamos, nós precisamos parar e pensar sobre o que temos discutido, sobre o que nós temos caminhado, sobre o que nós temos conversado enquanto caminhamos. Interessante, eu gosto muito de pensar a respeito daquele conto que nós todos já lemos, ou vimos retratado em livros, ou em desenho, ou em filmes, Alice no País das Maravilhas. Lembra desse conto? Onde Lewis Carroll escreve e narra a aventura fantástica daquela menina que cai no buraco do coelho, e vive, e chega em outra dimensão, e vive experiências extraordinárias, fantásticas, num mundo completamente diferente. E uma das experiências que é narrada pelo conto, por Lewis Carroll no conto, é o momento que ela encontra aquele gato bonachão. Lembra do gato? Que aparece e desaparece, com um largo sorriso. E quando ela encontra com aquele gato, ela está numa estrada, ela está num caminho, assustada, perdida, num lugar que ela nunca viu, numa situação em que ela nunca esteve, e ela se vê no meio de uma bifurcação. E o gato aparece no meio de um galho de uma árvore, balançando o rabo. E ela toma um susto, daqui a pouco aparece só o sorriso do gato, daqui a pouco o gato inteiro, e ela assustada, absolutamente perdida, olhando para aquela bifurcação, que dá para um lado, que dá para o outro, ela aponta e pergunta ao gato: para onde vai esse caminho? E o gato devolve a pergunta: para onde você quer ir? E ela então responde: eu não sei, eu estou perdida aqui. A resposta do gato nos faz pensar. Ele diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se nós estamos apenas andando a trajetória da nossa existência, sem refletir para onde estamos indo, e para o conteúdo daquilo que conversamos enquanto estamos indo, se vivemos sem propósito, se vivemos sem objetivo, se não sabemos refazer-nos diante das situações que não foram por nós planejadas, se não conseguimos corrigir as nossas rotas quando necessário, é possível que nós estejamos andando em círculos, indo exatamente para lugar nenhum. Já teve essa sensação de não estar indo para lugar nenhum? Quem está perdido está assim. Mas alguém que está em Cristo Jesus, alguém que é por Ele transformado de glória em glória pela ação do Espírito Santo de Deus, é alguém que sabe para onde está indo. É alguém que sabe a direção que está tomando. Com certeza não está acertando todas as vezes,
com certeza está tendo que lidar com uma série de sensações, de realidades não escolhidas, de pensamentos muitas vezes indesejados, ou que são difíceis de serem controlados. Mas o fato é, se nós sabemos em quem estamos, e por que estamos em quem estamos, ou seja, na pessoa de Jesus, nós sabemos para onde estamos indo. Sobre o que você tem conversado enquanto caminha, e que direção você tem tomado no seu caminhar. Aqueles 2 discípulos estavam profundamente entristecidos, consternados pelo que havia acontecido com Jesus. E enquanto estavam na estrada, atônitos, sem saber muito o que iria acontecer quando iriam chegar em Emaús, tiveram um diálogo que começou a transformar o seu coração, para que eles fossem trazidos de volta ao prumo e ao alvo, que havia momentaneamente se perdido com o impacto da morte de Jesus. E aqui nós chegamos na segunda palavra da nossa reflexão: a estrada e o complexo. Complexo que para mim aqui significa ou se chama o complexo de Cleópas. E muitas vezes o complexo de Cleópas atinge o nosso coração e massacra a nossa vida. Quando Jesus pergunta para eles sobre o que estavam conversando, Cleópas, até um tanto quanto indignado, diz: você é o único que não sabe o que aconteceu, não é possível, não há outro assunto sobre o que conversar, não há outro assunto sobre o qual abordar, todos nós estamos sob o impacto do que aconteceu nesses dias em Jerusalém. Aquele de quem se disse o grande profeta, aquele cujos corações estavam seguros de que seria o que viria a trazer a redenção sobre Israel, ele foi crucificado. Entre os versos 19 e 21 dessa narrativa, é isso que ele diz: ele foi crucificado, ele foi morto, isso foi na sexta-feira, e nós já estamos no 3º dia, e o nosso coração estava crendo, o nosso coração estava seguro de que ele traria a redenção a Israel. Como é possível o grande Jesus, o profeta, passar por tudo isso? Como encaixar no pensamento daqueles homens, na expectativa daqueles homens, que aquele grande profeta estava morto? Como entender que o Messias, o enviado de Deus, passara por situação tão humilhante, tão degradante, tão vergonhosa? Meus queridos, isso não cabia na mente dos judeus. Não era essa a expectativa dos judeus a respeito do Messias. A imagem do Messias era uma imagem triunfante, gloriosa, redentora. E aquela imagem do Cristo crucificado, aquela imagem da cruz, aquela imagem da coroa de espinhos, não cabia na mente do judeu a respeito da esperança messiânica da parte de Deus para o seu povo. A morte de Jesus havia levado consigo o último lampejo de esperança dos judeus, de se tornarem uma nação livre do jugo da escravidão dos seus opressores. Com a morte de Jesus, naquele momento, naquela sexta-feira, junto com Jesus, enterrou-se, naquele momento, a fé, a esperança, a força do que ele havia ensinado. Eu não sei se você já passou por essa experiência, ou por alguma experiência tal na sua vida, que as palavras que você ouve parecem não fazer muito sentido. Sabe quando você está passando por um momento de dor, de sofrimento, de perda,
um problema que você jamais imaginou experimentar, quando você se sente traído, apunhalado pelas costas, e as pessoas chegam e dizem para você: é assim mesmo, vai passar, permaneça firme, continue confiando. E você vai ouvindo essas palavras, e parece que essas palavras não querem dizer nada, absolutamente nada a você, no momento em que você está vivendo a dor, o sofrimento, o luto, ou uma experiência que você não deseja para ninguém. As pessoas falam, as pessoas batem no nosso ombro, as pessoas tentam dizer algo para nos confortar, mas aquilo não significa nada para nós. Sabe por quê? Porque o complexo de Cleópas é a desesperança instalada no coração do ser humano. Até aquele momento, as palavras de Jesus, a pergunta de Jesus, não fez sentido algum para aqueles homens. Uma vida que está sem rumo, uma vida que não tem propósito, que não tem objetivos, que os perdeu, ou que nunca os teve, é uma vida sem esperança. E uma vida sem esperança, meus queridos, é uma vida triste. É uma vida decadente. É uma vida complexada. Enterrada. O complexo de Cleópas está presente no mundo. Quantas pessoas há, algumas talvez ao nosso lado, em nosso meio, que não possuem alegria de viver, que não veem sentido nas coisas que fazem, que não tem nenhum tipo de senso de propósito em nada, absolutamente nada, que não se veem sob nenhuma direção, que não veem sentido em nada do que participam. A falta de sentido na vida tem imputado um pesado jugo a muitos e muitas nos tempos atuais. Às vezes dentro das igrejas também. E eu arrisco dizer até mais um pouco. O afã, a ânsia, para que nós sejamos notados nas mídias sociais, tem favorecido a que nós troquemos o real pela expectativa ilusória que nós criamos acerca da realidade. O real pela expectativa ilusória da realidade. Nem sempre o que nós vemos estampado nas mídias sociais corresponde à realidade. Mas muitas vezes as pessoas só veem sentido naquilo que está estampado nas mídias sociais. A produção daqueles stories, a produção e preparação para aquela publicação, o sorriso, o ângulo, a iluminação perfeitas para aquela foto, para aquele clique, para aquela imagem, quando por trás, não há absolutamente nada. Quando nós somos dominados pelo complexo de Cleópas, não há nada que faça sentido. Casamento, a vida com os filhos, o emprego, a igreja, nada faz sentido, porque já não há mais esperança em nosso coração. Sabe o que é que resta? Diante do complexo de Cleópas, sabe o que resta? A morte. Mas eu não estou me referindo apenas à morte do ponto de vista físico.
há muitos vales de sombra da morte que podem ser experimentados, ainda que em vida estejamos. Podemos experimentar a morte dos sonhos, podemos experimentar a morte dos relacionamentos, podemos experimentar a morte da esperança, da mudança, da realidade. Podemos experimentar a morte das nossas emoções, podemos experimentar a morte do ponto de vista da nossa existência. E eu arrisco dizer que aqueles dois homens não esperavam mais nada, porque não viam sentido em mais nada, porque toda a esperança já havia acabado, e para eles não faria qualquer diferença estar vivo ou estar morto. Nós só podemos ser disformes se nós tivermos vida. Nós só podemos ser disformes no mundo deforme se tivermos a vida, a verdadeira vida. E é exatamente isto que Cristo Jesus nos oferece. Deus em Cristo nos oferece a vida plena, a vida abundante. Por isso Jesus confronta de maneira que nos parece até um tanto quanto agressiva os seus interlocutores. Entre os versos 25 e 26 ele diz: como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E na sequência do texto, ele começa a falar, a narrar e a explicar todo o sentido, todo o propósito da sua vida, da sua vinda e mesmo da sua morte. Havia um propósito na morte de Jesus, havia um alvo para além da sua morte. E ele começou a falar a respeito do projeto divino para oferecer vida plena, vida com sentido, vida eterna a nós, a eles, aqueles dois homens, e a nós hoje. Tudo, meus queridos, absolutamente tudo que está registrado nas Sagradas Escrituras, do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para a pessoa de Jesus. Jesus é a revelação máxima da parte de Deus, também através das linhas das Sagradas Escrituras. Tudo o que aconteceu com Jesus, tudo o que aconteceu durante o seu ministério humano, tudo o que aconteceu naquela semana que culminou com a sua morte e com a sua ressurreição, serviu ao propósito divino para que a redenção do ser humano fosse possível. E a grande questão diante das muitas situações que podemos enfrentar, enquanto somos adolescentes, enquanto somos jovens, a nossa vida adulta, nos nossos relacionamentos, no dia a dia da nossa vida, por exemplo, amanhã, quando você for para o seu trabalho, para o seu curso, para a sua faculdade, para a sua escola, quando você estiver fazendo algo na igreja, independente do que seja, do que esteja acontecendo na sua vida, o que traz sentido, o que traz propósito, em meio às lutas, às dores, às perdas, ao sofrimento, às provações, é a certeza de que Cristo Jesus veio ao mundo para trazer sentido e significado à sua história de vida. Nós estamos aqui hoje, nós realizamos este congresso nesses dias, não para preencher um calendário mensal, um calendário anual, um calendário da juventude de uma igreja. Não, nós estamos aqui porque nós temos um propósito que sustenta a nossa existência, um propósito que sustenta as nossas vidas, diante de quaisquer circunstâncias que se apresentem a nós. Nós sabemos, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida plena e vida em abundância. É claro que nós experimentaremos perdas, é claro que a nossa contingência humana limitada nos fará passar por situações que nós não gostaríamos de viver, é claro que nós teremos que contabilizar prejuízos,
É claro que nós teremos que lidar com as frustrações, é claro que nós teremos que passar por situações que precisaremos nos adaptar, que precisaremos nos refazer, que precisaremos ser restaurados, claro. Mas tudo isso diante da certeza que impera na linha das Sagradas Escrituras: Jesus Cristo venceu a morte para nos conduzir à vida eterna. Essa é a condição de quem é disforme. A gente chora, a gente sente, a gente se angustia, a gente até se desespera em alguma situação. Faz parte da nossa contingência humana, faz parte. Mas nós precisamos nutrir no nosso coração esta esperança. Nós precisamos vencer o complexo de Cleopas. Nós precisamos avaliar se na estrada da vida temos experimentado da vida na presença de Jesus. Não basta conhecer a história de Jesus. Não basta repetir os versos bíblicos, repetir as canções, repetir as declarações de fé, as confissões de fé, não basta. É preciso que o nosso coração arda. O nosso coração precisa arder na presença de Jesus. O que fez diferença na vida daqueles dois homens que estavam cabisbaixos, complexados, entristecidos, desanimados e sem nenhuma esperança, o que fez diferença na vida deles foi quando perceberam que os seus corações ardiam na presença de Jesus. Quando as escamas dos olhos lhes caíram, e ao verem Jesus partindo o pão, perceberam que se tratava de fato do Cristo, eles puderam se entreolhar e dizer: por isso, exatamente por isso, o nosso coração estava ardendo. Quando nós estamos na presença de Jesus, precisamos deixar que a ação do seu Espírito Santo, como lemos no texto que é a divisa desse congresso, transformados pela ação do Espírito Santo, o nosso coração possa arder na presença de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido jovem, meu querido adolescente, queridos irmãos. Deixemos nosso coração arder pela mensagem do Evangelho de Jesus, pelo conteúdo, pela radicalidade do Evangelho. Quando estamos felizes, quando nos sentimos bem, quando nos sentimos fortes, mas também quando nos sentimos fracos, quando a esperança nos escapa, quando os problemas se avolumam, quando as situações limite se acumulam, deixemos que o Evangelho trate, transforme e arda em nosso coração. A vida se manifestou na pessoa de Jesus, para que em nós também, de forma plena e contundente, isto possa acontecer. Naquele momento da história, ou em boa parte dela, dessa narrativa, os olhos dos discípulos foram impedidos de reconhecer a Jesus. Isso teve um propósito claro, para que Jesus Cristo pudesse colocar sob crivo da sua própria palavra, a palavra de Deus, as intenções e as motivações daqueles homens. Mas eu estou convencido, meus queridos irmãos, de que o propósito de Deus para nós hoje é que possamos abrir os nossos olhos do coração, os olhos espirituais, que nós possamos reconhecer a voz, a presença e a ação de Jesus em nossas vidas. Você já se sentiu carregado por Jesus em algum momento, carregado no colo por Jesus em algum momento da sua vida? Quando você levanta para trabalhar, quando você está na faculdade,
quando você está servindo na igreja, num congresso como esse, você tem essa certeza, essa convicção: Jesus está ao meu lado, Ele está à minha frente, Ele cuida de mim. Nós somos chamados, na estrada, no complexo e na morte, a experimentar de Jesus o caminho, a verdade e a vida. No complexo, na estrada, no complexo e na morte, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diante de um mundo diante de um mundo deforme como este, Jesus nos torna disformes. Sim, Jesus traz sentido ao nosso viver. Que Ele nos abençoe. Amém e amém.